bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Neste vídeo vou explicar como a corrente se comporta em um circuito elétrico. E para vocês não ficarem entediados, vou colocar uma música mais agitada. Vamos lá. De uma maneira simples, um circuito é como um encanamento. Existem canos abertos, outros fechados. Uns estreitos ou entupidos, que limitam a vazão, retendo a pressão da água, outros largos onde a água flui livre. De maneira análoga, em um circuito as correntes se bifurcam por diversos caminhos. Há caminhos de alta resistência que provocam queda de tensão e a corrente é muito baixa, e outros onde a corrente flui livremente. Componentes que oferecem mais resistência, retêm mais tensão, diminuindo corrente que flui pelo trecho. Os que oferecem pouca ou nenhuma resistência, deixam passar toda a corrente que recebem, e praticamente não retêm tensão. Portanto, a tensão varia ao longo do caminho seguido pela corrente, iniciando com o valor da bateria, e terminando em zero, mas toda a corrente que entra no circuito pelo terminal positivo da bateria, retorna ao negativo, portanto a corrente que entra é sempre a mesma que sai. Conforme o circuito apresentado, onde uma lâmpada é alimentada por uma bateria de 9 volts. A corrente I que entra no circuito é igual à corrente que sai. Considerando que os fios que ligam a bateria à lâmpada sejam ótimos condutores, toda queda de tensão da bateria estará sobre a lâmpada, que oferece uma resistência à passagem de corrente. É a passagem de corrente pelo filamento que faz com que ele fique incandescente, gerando a luz. Agora vamos conectar um dos terminais da lâmpada a outra lâmpada idêntica, e os terminais restantes nos pontos A e C do circuito. Teremos um circuito com duas lâmpadas em série. Como as lâmpadas são idênticas, elas têm uma resistência interna igual, e como duas resistências em série se somam, a resistência do circuito agora é o dobro do que era antes, fazendo com que a corrente caia pela metade, e que o brilho das lâmpadas também diminua. Outra maneira de entender por que as lâmpadas emitem menos luz, é que a diferença de potencial em cada uma delas é menor. Embora a corrente seja a mesma em todos os pontos, a tensão se divide entre as cargas. Em cada componente há uma queda de tensão que é proporcional à sua resistência. Um princípio importante é que a soma das quedas de tensão em um circuito equivale ao total de tensão fornecido pelo circuito, ou seja, a tensão da bateria. Se medirmos a queda de tensão em cada uma, veremos que há apenas 4,5 V em cada lâmpada. É como se cada uma delas estivesse sendo alimentada individualmente por uma bateria com metade da carga. Menos tensão gera menos corrente, e consequentemente menos brilho. Outra maneira de conectar as lâmpadas na bateria é ligá-las em paralelo. Neste caso, oferecemos dois caminhos para a corrente, e a tensão sobre cada lâmpada é a mesma. A tensão oferecida pela bateria corresponde a uma diferença de potencial elétrico fixo. Mas a corrente é a quantidade de elétrons circulando durante um intervalo de tempo. Se a bateria for capaz de fornecer mais elétrons, assim descarregando mais rapidamente, cada lâmpada poderá ter a mesma corrente que no circuito como uma única lâmpada. Mas para isto, o circuito irá demandar da bateria o dobro da corrente. Uau! Nas instalações elétricas residenciais, lâmpadas são instaladas em paralelo. Desta forma, novas lâmpadas não interferem no brilho das outras, já que a tensão sobre elas é a mesma, mas aumentam a demanda de corrente e o consumo residencial. Se for acrescentada uma terceira lâmpada em paralelo, ela demandará a mesma corrente, e a bateria precisará ter capacidade de fornecer 3 vezes a corrente para o circuito.
Nem sempre uma bateria é capaz de fornecer a corrente necessária, e isto irá fazer com que a sua tensão caia. É o que acontece com a batata quando tentamos alimentar um leite que demanda mais corrente que uma única batata consegue fornecer.